Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Victoria, inicializei o meu canal aqui no YouTube no ano passado. Passa muito rápido, mas assim, você que tá chegando agora não vai encontrar nenhum vídeo aqui no canal do ano passado, porque o YouTube me baniu aqui, então, ou seja, todos os vídeos foram apagados. Tô recomeçando do zero por aqui, então eu te convido a assistir todos os vídeos que já foram postados por aqui, desde que eu retornei. E você que tá aqui comigo, desde que eu voltei, tá me acompanhando, deixando seus comentários aqui pra mim nos meus vídeos. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. E vamos embora pra mais um vídeo. Pessoal, hoje eu selecionei aqui pra vocês um vídeo organizando a casa, que, gente, tá uma zona. Essa semana eu passei mal, o Pedro passou mal, então, assim, a gente não conseguiu estar organizando por aqui. Se você viu o meu vídeo mostrando a casa depois que a gente organizou, após se mudar e disse que eu era organizada, não retira o seu comentário. Eu sou, gente, só que assim, não deu pra estar organizando a casa por aqui. Vou mostrar pra vocês, tá uma bagunça grande por aqui, mas hoje eu vou estar organizando, corrigindo junto com vocês. Olha quem já tá aqui junto com a mamãe, né, que não pode ver eu pegar uma câmera que vem correndo. Fala oi. Fala, oi titias, tudo bem com vocês? Olha aqui pra vocês verem, ó. Eu dei uma limpada boa na máquina. Nem parece aquela máquina que eu mostrei pra vocês. Isso daqui, ó, é patinhas desse senhorzinho aqui, ó. Porque desde que a gente se mudou, ele decidiu que ele vai fazer a máquina dele. Gente, olha aqui. Dá pra ver certinho a pata dele. Não, filho, não dá. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei aqui pra casa, que eu vi algumas inscritas dizendo. E a gente tem novidades hoje aqui pra nossa casa. Vou mostrar, pessoal. Eu havia comprado esse UAU aqui, né, com cloro ativo, pra poder estar limpando as janelas, porque, ó, os antigos moradores deixaram muitas coisas aqui que enferrujava, tá vendo? Então a minha janela, ela tá enferrujada. Isso daqui é que eu tava limpando casa e eu achei essa chavinha aqui, vocês acreditam? De abrir celular, essas coisas assim. Aí eu deixei aqui, porque foi enquanto eu tava arrumando aqui no fundo, eu achei ela. Aí, eu comprei esse daqui pra poder tirar essas sujeiras, limpar bem a minha janela, né? E algumas inscritas aqui deixou o comentário, e também pra limpar a pia e o tanque, né? E as inscritas deixaram um comentário pra comprar sapólio em pó. Eu não achei sapólio em pó, mas eu achei esse sapólio que ele é cremoso. E aí, bem que me disseram que ele é barato, ó. Ele é R$8. E eu comprei ele, que ele vem também com o poder do bicarbonato, né? Então, eu acho que tem bicarbonato também. Então, assim, eu acho que vai ajudar muito. Hoje eu tô na missão aqui de organizar. Por aqui, vocês já conseguem ver a bagunça que tá a pia. Gente, em todos os vídeos eu falo com vocês. E agora eu terminei a comida, vou organizar as vasilhas, mas a gente tava tão mal que nem as vasilhas eu lavei, você acredita? E o Pedro, ele também me ajuda muito, só que ele não conseguiu me ajudar organizando. Então aqui você já consegue ver um pedacinho de como tá a cozinha por aqui. Larga de querer se chamar a atenção, sou. Pelo amor de Deus, mas você tá gostando demais de uma câmera? Acho que eu vou mudar o nome do meu canal para canal do Bigodinho. Acho que é o certo a se fazer, você não acha não? Você não acha não que o certo é mudar meu canal para Bigodinho? Aqui, então eu vou usar o sapólio e vou usar também o UAU, que é esse com colorativo. Porque aqui, ó, igual eu tava mostrando pra vocês, o bigodinho saiu, vai ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês. Eu usei os dois e a máquina, quer ver? Por baixo eu ainda não limpei, porque não deu tempo de limpar tudo. Acho que aqui dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tava assim, encardida totalmente. E a gente consegue ver que é de marcas de uso e tudo. Mas ela tava bem encardida, bem suja, porque ela já veio assim. E ficava guardada lá na casa da minha mãe, né? Agora, olha aqui em cima. Só passando o produto. Gente, bem de pertinho, bem aqui perto do nome pra vocês verem. Olha o tanto que ficou limpo. Muito, muito branquinho. E eu vou sofrer hoje com esse tanque. Organizar essa mesa. Por conta que o Pedro ficou na função de lavar roupas essa semana, e ele só joga assim, ó, os prendedores, tá vendo? Ai,
Gente, minha câmera tá afastando toda hora. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas é assim, um ajuda no outro, do seu jeitinho, aos poucos eu vou corrigindo. Vou organizar essa mesa. Deixa eu mostrar pra vocês a nossa nova conquista que eu ganhei da minha mãe. Gente, eu não tô nem acreditando. Esperava saber o que é a nossa nova conquista aqui da nossa casa. Então, vamos contar comigo? 3, 2... Olha só, pessoal, a gente tem um fogão! Graças à minha mãe, graças a Deus, a gente estava planejando, né, de comprar o fogão. Deixa eu tirar essa mangueira que tá ficando até feio. A gente estava planejando de comprar um fogão, mais ou menos para janeiro ainda, né, porque a gente mudou. Assim, meio sem planejamento, a gente não tava planejando mudar agora, então a gente tava se ajeitando, né? E aí, conversando com a minha mãe ontem, ela me deu esse fogão. Olha pra vocês verem. Que lindo, gente. Eu tô totalmente apaixonada. Tava pensando, né, em fazer um almoço pra família toda aqui o mês que vem. Já tava pensando. Eu teria que montar toda a comida, fazer no fogão da minha mãe e trazer pra cá. Porque só em uma panelinha não dá. Gente, esses dias eu fiz uma janta pra falar com vocês. Esses dias eu fiz uma janta que eu comecei às 6 horas da tarde. Fui terminar 10 horas da noite. Não dá. Só a panela elétrica, ela acaba sendo assim, um pouco mais devagar do que as panelas normais, eu não tava aguentando mais. E aí tudo, vocês sabem, né? Eu converso com a minha mãe, a gente é melhores amigas em tudo. E eu conversando com ela, ela deu esse fogão pra gente. Eu tô extremamente feliz, vocês não têm noção do quanto. Ele é da marca Ágata. Ele tem o acendimento automático, funciona tudo. Tem o forno dele, agora eu posso fazer receitas pra vocês, meus pãozinhos. Ele tá aqui porque eu vou dar uma limpada nele. Então, minha mãe trouxe pra cá mais o Pedro enquanto eu tava no trabalho. Deixaram aqui que eu vou estar dando uma organizada nele. Gente, eu tô tão feliz. Deixa eu dar uma geral pra vocês em como tá a casa por aqui. Choveu essa semana, ficou bem frio. Na cidade de vocês também ficou? Por aqui, o clima esfriou assim aqui, ó. Dá pra vocês notarem pela minha garganta. De vez em quando eu vou fazer assim, ó, pra poder limpar a garganta, porque gripei, gente, fiquei ruinzinha. E assim, os gatos fizeram a festa, olha pra vocês verem. Eles pisaram aqui com patinha suja, molhada, então a casa tá bem suja no chão. O rack tá uma bagunça. Eu notei que aqui junta muito mais poeira. Ninguém fala que eu limpei esse rack, não tem nenhuma semana. Olha isso, gente. Tá bem sujo. Desorganizado também. Tem papel, tem fio, um monte de coisa. A nossa mesa tá vazinha, xoxa, tadinha. Tá faltando aqui umas frutinhas, as coisas dos gatos. Eu vi uma inscrita deixando um comentário perguntando se deixar a caixinha de areia deles dentro da sala se não tinha cheiro ruim. Não sei se eu gravei pra vocês no dia em que tava chovendo ou não, que a gente colocou aqui, mas a gente não costuma colocar caixinha de areia dentro da sala, viu, gente? Fica só as caminhas e a caixinha de areia deles fica aqui, ó. Deixa eu sair aqui fora. Ó, a gente deixa ali, mas só de reserva mesmo, porque eles estão indo só nessa areiazinha aqui, ó. Oi, filha. Oi, fala oi pras titias. Oi, titias. Ali, ó, naquela areia ali, eles estão adorando ir lá. Deixa eu mostrar o resto. Eu me distraio muito rápido, gente, às vezes eu acho que eu tenho déficit de atenção. Só pode. Ó, olha isso daqui. Gente, homem é muito complicado. Tem toalha na porta, blusa na porta, blusa em ventilador, a cama. Olha a zona que dá essa cama. O que eu falei com vocês? Que televisão não ia vir pra onde? Pro quarto. Mas a gente tava tão mal, que a gente não tava conseguindo ficar lá só sentada. A gente trouxe a televisão pro quarto pra gente assistir um pouquinho. Eu quero acabar com essa mania, não vou deixar, gente. Aqui, meu tchutchuquinho, com uma patinha dele, gente. Tá machucada, né, filho? Mostra pras titias. Cadê, titi? Olha lá, tá vendo, gente? Ele deixa ela escondidinha. Vamos mostrar pra titia? Opa. Titias, ó. Minha patinha tá imobilizada. Aí eu fico só aqui, deitada em cima da cama. Cacete, mochila, chave. Esse daqui é o forro que eu vou trocar, que minha mãe me deu. Eu vou testar se cabe aqui na cama. O outro quarto, deixa eu mostrar pra vocês a zona também. Que não é só o Pedro, sou eu também. Eu tava tentando arrumar o cabelo.
cachear, né? E por enquanto a gente ainda não tem um espelho grande. Tava usando aquele espelhinho ali. Tenho que arrumar essa bagunça toda. Aqui em cima tá uma zona também. Então é isso, pessoal. Mais toalha, mais roupa. A cozinha, deixa eu mostrar pra vocês também. Ó, a única coisa que tá mais organizada é porque aqui todas essas garrafas a gente vai encher. Ontem a minha mãe deu esse pote aqui pra gente, ó, de água do grande. E aí eu vou aproveitar, vou encher essas garrafas, organizar. Nossas panelas estão... A elétrica tá suja, nosso grill também. A única que se salvou foi a airfry. E aí eu vou organizar junto com vocês. Dá pra ver, né? Olha, pessoal, posicionei vocês na ring light agora, porque o Pedro não tá por aqui. Ele é quem me auxilia, assim, né, nessa questão de câmeras. Porque, gente, a minha ring light, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu gravo, depois eu vou ver como eu gravei, fica torta a imagem. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que agora, do jeito que tá, dá pra vocês me verem bem por aqui. Eu lembrei que antes de começar a arrumar a casa, eu coloquei roupas pra lavar. Eu não, acho que foi o Pedro ontem, assim. A gente divide as atividades e fica até meio difícil de saber, né, quem foi que fez. E eu vou colocar no arame, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele pôs pra lavar e sobrou pra mim colocar no arame. E eu vou colocar aqui junto com vocês e conversar um pouquinho com vocês. Esse tempo pra trás eu postei um vídeo, né? Eu acho que foi o meu segundo vídeo aqui no YouTube pra vocês. E uma hater veio aqui no canal, deixou um comentário que eu até comentei com vocês. E eu já até ocultei, nem dá pra ver mais aqui. Billy, você vai cair dentro da máquina, bichinho. Nem dá mais pra vocês verem o que ela tinha comentado. E aí, eu peguei esse comentário de hater dela. Vou aproveitar e contar pra vocês o porquê que a gente decidiu se mudar, assim. Porque no comentário ela dizia, né, que eu tava abandonando a minha mãe. Eu tava com pressa pra sair de casa. E que eu não tinha estudos. Que eu tava fazendo uma má escolha. Que eu tava saindo de casa por conta de homem. Gente, vocês não têm noção do tanto de comentário ruim que ela deixou. Assim, sem nem saber da metade da minha história, né? E eu quero contar pra vocês, não porque eu liguei pelo que ela disse, e isso me deixou mal, mas sim por conta... Deixa eu salvar a blusa aqui, isso. Mas sim por conta que eu me liguei, né? Que eu não contei pra vocês o porquê que a gente se mudou. E o que acontece? Lá na casa da minha mãe, tem um moço, que é o proprietário do apartamento. E assim, a gente teve os gatos, a gente já morava junto, já tinha acho que 1 ano, indo pra 2 anos que a gente tava morando junto, eu e o Pedro, quando a minha mãe infartou, né? Aí, eu conversei com o Pedro, sentamos, eu, o Pedro e o meu irmão, e decidimos que eu ia pra casa da minha mãe pra poder estar ajudando ela, né, novamente. E assim a gente fez, a gente foi pra casa dela, eu peguei, fui pra lá, fui ajudar ela. E o Pedro foi junto comigo. O que a gente fez? A gente levou os nossos gatos. Porque a gente já tinha ido morar sozinho. Então, a gente não tinha como abandonar. O Castiel, pra quem não sabe, ele é um gatinho resgatado. Ele veio da rua já com a patinha quebrada. Tanto é que quando a gente resgatou ele, eu fiz uma postagem dele aqui, né, apresentando pra vocês. E ainda a gente pôs o apelido dele de Senhor Patinhas por conta disso. Por conta que ele é um gatinho resgatado e veio com a patinha quebrada. Aí tá, 1 minuto. Deixa eu pôr o arame aqui, fica mais fácil de eu estender conversando com vocês. Tá, voltando à história. Pus o arame aqui, só não vai dar pra vocês verem, mas dá pra eu ir conversando. Então a gente resgatou o Castiel, ele veio após o Bigodinho. O Bigodinho a gente só adotou mesmo, porque a moça colocou pra adotar, então a gente foi lá e colocou ele pra adotar. Beleza. Depois que o Castiel chegou, a minha mãe infartou logo após, tanto é que o Castiel era novinho. Eu mal tinha aproveitado, né, ele em casa, assim, conhecendo ele. E aí eu fui pra Montes Claros com a minha mãe. A gente passou quase 1 mês lá em Montes Claros, acho que foi quase umas 3 semanas. 1 mês? Eu não lembro bem o tempo que a gente ficou lá. Eu sei que a gente ficou um tempo lá em Montes Claros. E nesse período que a gente ficou em Montes Claros, o Pedro fez a nossa mudança lá da kitnet pro apartamento da minha mãe. Beleza. Nessa mudança, a gente tinha acabado de se ajeitar financeiramente. A gente não tinha mais dívidas. Tínhamos pagado a nossa geladeira já, que a gente comprou no carnê. É assim, né? Pobre, quando decide se juntar, vai comprando as coisas aos pouquinhos no carnê.
A gente tinha pagado nossa geladeira. Tava tudo pagado já. Beleza. Tava tudo pago já. Pagado não, pago. Beleza. A gente se mudou, foi pra casa da minha mãe. A gente tava ajeitado financeiramente, graças a Deus. E aí, a gente decidiu ter lá um apartamento da minha mãe. Ele é enorme. Pra vocês que já me acompanharam aqui, eu gravei um vídeo organizando lá, dava pra vocês verem. Tem sacada na frente, no fundo, é um apartamento até bem grande. Então, assim, saiu um custo bem alto pra gente ter lá. Mas pra segurança dos nossos gatos, né, a gente foi lá, telou todo o apartamento, não tinha espaço deles fugirem. E ainda assim, o Bigodinho caçava espaço pra ele fugir, fugiu algumas vezes. Fomos atrás, arrumamos a tela, fizemos de tudo pra não ter perigo deles fugirem. Beleza. A gente tava na casa da minha mãe, tava até se reacostumando de novo a morar com ela. Porque pra quem não sabe, quando a minha sogra, a Marcela, foi embora pra roça, montou a chácara dela, né? Lá na roça, o Pedro saiu da casa dela e veio morar comigo na casa da minha mãe. Então, nossa história começou aí. O Pedro saiu lá da casa da mãe dele e veio morar comigo dentro da casa da minha mãe. Gente, hoje eles são como mãe e filho. Assim, minha mãe é apaixonada no Pedro como genro. Trata ele muito bem, graças a Deus. Eu sou muito grata nisso. Assim como a minha sogra também me trata super bem. Então, assim, a gente tem uma ótima convivência, todo mundo. Beleza. Capita isso. A gente mudou pra lá e nesse momento a gente ainda não tinha a Catarina, né? Então nisso a gente telou, viveu um bom tempo lá na casa da minha mãe sem a Catarina. Até que um vizinho, não posso muito citar nomes porque senão tem problemas, né? Mas digamos assim, é proprietário do apartamento de onde a minha mãe mora, resolveu pegar a Catarina. Ficamos apaixonados, porque ela era uma gatinha muito bonitinha. Só que o que mais partiu o nosso coração é que ele pegou ela, não era pra ser uma gatinha assim domesticada, que nem a gente trata os nossos gatos aqui em casa, né? Ele pegou ela pra ela poder ser uma gatinha assim, sobrevivendo sozinha, sabe? Igual o gatinho de fazendas, fica sozinho, aí ele deixou ela lá embaixo, na casa do pai dele, que é um apartamento em cima e um chalezinho embaixo. Deixou ela lá na casa do pai dele, ela convivia lá sozinha, de vez em quando ele descia, punha ração. Só que o que acontece? Desde sempre a gente criou um afeto muito grande pela Catarina. Muito grande, vocês não têm noção do quanto. E esse rapaz, ele era muito amigo da nossa família, vocês não têm noção do quanto ele era amigo do Pedro, sabe? Eles conversavam, a gente ia pra casa dele, fazia churrasco. Então, assim, era uma coisa muito boa mesmo. A gente era como uma família. Então, a gente convivia na casa da minha mãe, o pai dele morava embaixo, então a gente costumava descer sempre lá pra casa do pai dele. E após ele pegar a Catarina, a gente não sabia, mas segundo ele, desde quando a gente voltou pra casa da minha mãe, a convivência já não era mais a mesma, sabe? Desde que a gente telou o apartamento, ele não gostou muito. Mesmo a gente pedindo permissão, conversando com ele e tudo mais, ele não gostou muito, mas não disse nada pra gente. Beleza. Aí, o que acontece? Durante esse período que ele tava com a Catarina fugiu. E a gente já era muito apegada a ela, porque mesmo com a tela, ela subia no telhado da casa do pai dele e ia até lá em casa pra gente poder brincar. Então a gente brincava, pegava ela, punha pra dentro de casa e até brincava que ela tava passando uma temporada lá de férias com os gatinhos. Beleza. Um dia, ela fugiu lá de baixo. No ela fugir, ela foi pra casa de alguns vizinhos e ela acabou machucando. Gente, vocês não têm noção do quanto ela machucou, tadinha. Um cachorro acabou mordendo ela. Então, o pescocinho dela, eu vou ver... Opa, meu óculos. Eu vou ver se eu tenho algumas fotos pra mostrar pra vocês. O cachorro acabou mordendo o pescocinho dela aqui. E assim, a gente ficou muito preocupado. Vocês não têm noção do quanto. Ficamos preocupados e fomos atrás de saber cadê ela. Só sabemos que após 3 dias a gente não conseguiu achar ela. Ela retornou pra casa dele com o pescoço machucado. E o pescocinho dela já estava tomado por larvas. Gente, vocês não têm noção do quanto estava tomado por larvas. Ela estava totalmente desnutrida, parecendo assim, que ela tinha passado dias fora de casa. E ali pra gente, pra mim, o Pedro, a gente já entrou em desespero, ficou totalmente preocupado.
E quando a gente conversava com o dono, né, que seria pra ser dela, a única coisa que ele diria é que, eu vou levar lá no veterinário. Eu vou deixar, que não sei o quê. A ponto de que vai deixar a bichinha jogada. Então, como a gente gostava muito, muito dela, vocês não têm noção, aquilo machucava muito nosso coração, porque o Bigodinho, a gente não resgatou em situações de maus tratos, mas a gente resgatou ele de uma família que estava indo embora daqui de Unai. Então a gente foi, vocês não têm noção, Mamoeiro, aqui de Unai, ia muito longe de onde a gente morava. A gente tinha que andar muito de carro para poder chegar lá. E a gente saiu da onde a gente morava para poder ir lá nesse outro bairro longe da cidade para poder buscar o Bigodinho. Então a gente já tinha o Bigodinho e tinha o Castiel. E a gente se ofereceu a pagar o tratamento para essa gatinha, que seria a Catarina, para poder ver se ela não ficava machucada, essas coisas. E ali a gente já sentiu que ele tava meio assim, como se ele não quisesse que ela sobrevivesse. Gente, contando pra vocês, meu olho fica cheio de lágrimas, porque eu fico muito chateada, porque eu não posso muito falar sobre o que aconteceu, porque tem risco, assim, de, sabe, gerar uma confusão maior ao redor. Mas eu fiquei muito chateada porque é uma vida, né? É um animalzinho indefeso, não tem como se defender sozinho. E a gente conversou com ele, disse pra ele que a gente ia pagar o tratamento dela. Foi correndo, assim que a gente viu ela, pegou ela, foi correndo com ela pro veterinário. O veterinário viu como que tava em uma situação que tava com larvinha pulando pra fora, tadinha. Ela tava com a carinha toda triste, totalmente assim, não parecia aquela gatinha que a gente conhecia desde quando era filhotinha. E foi preciso fazer uma cirurgia nela. Ela ficou lá no veterinário uns 4 dias. A gente não tinha dinheiro, porque a gente tinha praticamente mudado pra casa da minha mãe, né? Tava se ajeitando financeiramente, não tinha dinheiro, mas ainda assim a gente disse que ele poderia fazer a cirurgia. Pegamos dinheiro emprestado com o patrão do Pedro, se eu não me engano, na época. Emprestado não, né? Adiantado. E aí, com isso, a gente fez a cirurgia dela. Só que é como o Pedro disse, gente, não é caçando confusão nem nada, porque como ele era o proprietário do apartamento da minha mãe, a nossa intenção nunca foi caçar confusão, foi apenas ajudar, porque já que ele talvez não tivesse uma condição naquele momento, nem a gente tinha, mas era uma vida, a gente queria estar, né, ajudando ela, então a gente foi lá, pagou, e o Pedro disse pra ele que então, já que ele não ia querer cuidar, a gente ia pegar ela pra poder adotar e ser nossa, né? Beleza. Ali também ele não reclamou, não questionou nada. A gente pensou que tivesse tudo certo, que ele não estaria implicado com essa situação. Gente, um avião. Tá passando até bem embaixo, viu? Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que não vai dar. Passou. Olha lá, pessoal. Lá na frentinha. Foi voltando aqui pra vocês. O Pedro perguntou se ela poderia. Já terminei as roupas, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Perguntou se ela poderia ficar com a gente. Ele disse que sim, tava tudo bem. Que ela poderia ficar com a gente. Na verdade, ele não disse que sim, gente. Ele ficou assim de cara feia desde esse momento que a gente salvou a vida dela. E aí, depois disso, veio uma conquista que eu fico muito feliz pelo Pedro. Que ele comprou, né? Conseguiu adquirir a primeira moto. Ali a cabeça dele mudou também. Eu não sei o que pode ser, eu não julgo as pessoas, eu não sei o que aconteceu. Mas desde então ele não conversava mais com a gente. Tudo que a gente fazia, ele tratava a gente com falta de educação. A gente não revidava nem nada, claro. E chegou um ponto que a moto do Pedro ficava lá na garagem, né? E aí eles acabaram tendo uma discussão, onde ele dizia que mesmo a gente morando com a minha mãe, a gente não era proprietário, não, a gente não era locatário de lá, a gente não pagava aluguel pra ele, sendo que as contas de casa eram todas divididas com a minha mãe e o meu irmão, que também mora com a minha mãe. E aí eles acabaram tendo um desentendimento e ele virou pra minha mãe e disse que ou a gente sairia de casa ou ele pediria a casa para minha mãe. Então, assim, a gente ficou bem chateado com essa situação, porque era um amigo nosso, a gente considerava como alguém da família, ter todo esse desentendimento, sabe? A gente não entendeu o que aconteceu, porque a gente sempre conversava com ele, e depois do nada, assim, sumiu, acabou todo aquele, sabe, aquela amizade que tinha. Então, às vezes, eu fico até chateada em ver os julgamentos assim, de pensar, mas aí ela abandonou a mãe dela, saiu de casa
pra poder ir morar com homem, quer depender de homem. Gente, não, eu trabalho desde meus 12 anos de idade. E assim, mesmo se fosse, porque eu e o Pedro sempre tem um combinado que se algum dia, né, a gente tivesse um filho, tivesse planejando começar a querer ter um filho, que eu não iria trabalhar. Eu seria quem provém a casa e eu seria quem mantém, assim, pra gente estaria tudo bem. Mas não, é um caso em que eu trabalho, o Pedro trabalha, então a gente é assim, um pelo outro e a gente vai se mantendo, mas não é o que a gente queria no momento. Essa ocasião, né, que fez com que acontecesse da gente mudar. E para não prejudicar minha mãe nem nada do tipo, a gente decidiu mudar. Então, assim, esse é um dos motivos principais que a gente mudou. A nossa gatinha, eu imagino que seja, né, que é pela Catarina, mas assim, pela gente, só pelo bem-estar dela, pelo bem-estar dos gatinhos, a gente não fica chateado. A minha mãe também, tadinha, ela ficou se sentindo meio culpada com toda essa situação. Mas tá tudo bem, sabe, gente? Eu já tenho 20 anos, o Pedro tá indo pra 26 anos. Então, assim, chega um momento que a gente precisa crescer, né? E eu sempre fiquei nas costinhas da minha mãe, né? Como se pode dizer. Sempre fui, assim, aquela menininha de mãe. Tudo que eu preciso, até hoje, graças a Deus, ela vai comigo em médico. Ela vai comigo quando o Pedro não consegue, vamos supor, fazer uma compra. Nós somos melhores amigas, uma pela outra. Isso tem uma coisa que eu tenho orgulho em dizer pra vocês, é isso, que a gente é uma pela outra. Hoje mesmo, quando a gente estava conversando sobre o fogão, ela faz questão de dizer como se o Pedro fosse um filho dela, eu fosse, que a gente é uma família só. E não tem porquê, assim, de eu ligar pra esses haters, pra esses comentários. Só quis, assim, comentar com vocês, explicar o porquê, né, de toda essa mudança nossa. Então é isso, vou conversando com vocês também no decorrer que eu arrume a casa. Mas deixa eu me agilizar aqui, que já são quase 4h30 da tarde, então eu ainda tenho muita coisa pra arrumar. A gente vai conversando no decorrer da arrumação da casa. As roupas estendidas, coloquei aqui e aqui assim também. Não coloquei prendedor em todos, porque nem tá ventando tanto, sabe? Aí eu deixei só assim mesmo, eu tô por aqui. Vou colocar mais algumas roupas que estão aqui pra lavar. E eu acho que eu vou começar hoje pela cozinha, por conta que geralmente eu começo pelos quartos, mas eu vou começar pela cozinha e depois eu vou pros quartos. Pessoal, quando eu digo pra vocês que a vida de blogueiragem não é fácil, não. Olha um trem desse que me aconteceu aqui, gente. Eu tô aqui, terminando minhas vasilhas, só pra vocês verem. Tô acabando, gravei um pouquinho aí pra vocês.
Aqui tava lavando o grill, tá bem limpinho já. Ia montar no lugar, mostrando pra vocês. Do nada, eu escuto um barulho. Mas também olha a bagunça desse armário, né? Mas eu ia arrumar, não precisava assim bagunçar. Meu único leite em pó que tinha sobrado do vídeo do pavê tava dentro dessa vasilhinha, não sei como. Ela tava mal fechada. Caiu, derramou meu leitinho em pó aqui. Ô, Jesus. Agora é mais uma coisinha pra tá arrumando. Oi, pessoal, segundo dia de vlog que eu tô gravando aqui pra vocês. Gente, essa espinha tá me incomodando tanto, ela tá chegando primeiro que eu nos lugares. Segundo dia de vlog que eu tô gravando aqui pra vocês. Comecei o vlog ontem, só que eu não consegui finalizar, então assim, eu fui até onde meu corpo deu, onde eu trabalhei, e aí eu vim pra casa. Já era 1 hora, né? Até eu tomar banho, me ajeitar. Ficou um pouquinho tarde, então eu terminei a cozinha. Vocês viram aí nos takes, né? Que eu lavei as paredes novamente. Passei o sapólio, passei aquele uau. Todos eles com colorativo, para deixar bem branquinho. A minha pia também, vou deixar um antes para vocês e o depois de como ela ficou. Gente, tá uma gracinha, tudo bonitinho. E agora eu vou terminar de arrumar a casa junto com vocês. E já vou compartilhar com vocês como que tá a cozinha por aqui. Vamos lá, que foi? Que foi? Que tá mal por aí. Eu não posso não, sou. Toda vez que eu ligar a câmera, eu ficar mostrando você não. Senão meu vídeo vai ser só sobre você. E aí, você tá no mesmo lugarzinho de ontem? No mesmo lugar. Olha, pessoal, aqui o chão, né, ele tá até sujo por conta que eu lavei as paredes, então eu joguei água. Mas até que não ficou tão sujo, não é porque os gatos passam, a gente entra, sai, né? Aqui eu organizei o armário, tirei uma boa parte daquelas vasilhas de cima, deixei só as que eu uso no dia a dia mesmo, que são essas de feijão, molho de tomate, arroz. Quando eu fizer um almoço, né, uma janta, eu já guardo logo, tiro das panelas e ponho na geladeira. Aqui tá o óleo, o vinagre, tudo que eu vou utilizar para cozinhar, eu já deixei aqui separadinho. O nosso fogão, ele tá aqui, mas eu não vou deixar ele neste lugar, porque assim, vai ficar muito ocupando espaço, tá vendo, ó? A cozinha vai ficar só esse espacinho aqui entre a geladeira e o fogão. Eu não vou deixar ele aqui. Eu dei uma limpada boa nele, ó, tá brilhando. E eu vou colocar ele ali, ó, no lugar onde fica os eletrodomésticos, né? Fica o grill, a panela elétrica, a airfryer, eu vou colocar ele aqui. E aquele armário eu vou colocar de cá. Assim, gente, como eu disse pra vocês, quer ver? Deixa eu chegar aqui, nem vou pausar o vídeo, ó. A cozinha, ela é muito pequena, então eu tenho que fazer de um jeitinho assim que fica bom. E aqui onde tá esse armário, ele tem ali naquele cantinho o buraquinho que é de colocar o gás pra fora. Então eu acho que vai ficar muito melhor. Aqui a pia pra vocês verem, ó. Lavei todas as paredes. Olha isso, gente, que brilho. Essas tomadas é porque elas ainda estão manchadas, tá vendo? Mas eu passei também. Vou passar de novo até ela limpar bem, que nem essa daqui, ó. Olha essa daqui. Essa daqui eu consegui limpar ela toda. Tá toda brilhando. Tudo um brilho, gente, não tem mancha, não tem nada. Foi difícil, viu? Olha a pia pra vocês verem. É claro, a pessoa riscou ela com faca e tudo, mas ela tá bem branquinha. Limpei a geladeira, tirei aquelas coisas de cima. E agora eu vou partir lá pros quartos pra poder estar organizando. Depois eu venho pra sala, que o Pedro já colocou até mais coisas aqui em cima. Tem a minha bolsa, o capacete que eu cheguei do trabalho também. E eu vou começar pelo nosso quarto e depois eu venho ajeitando pra cá. Vamos me acompanhar. Oi, tia.
Olha, pessoal, arrumei a cama. Não ficou nas melhores arrumações, não, por conta que não tá da mesma cor, tá vendo? O travesseiro com a cama. Mas isso daqui é só um lençol que minha mãe tinha me dado pra ver se cabia na minha cama. Eu resolvi colocar. E a coxa daquele... Como é o nome, gente? Não é lençol. Daquela fronha. Tá lá na casa da minha mãe. Eu esqueci de trazer pra cá na mudança. Então eu tenho que buscar pra poder colocar junto. Mas ficou assim, ó. Por enquanto. Já trouxe televisão aqui pra sala. Agora eu preparei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, um balde. Ele tá com um pouquinho água, tá vendo, ó? Um pouquinho água. Coloquei o pano aqui dentro pra poder estar limpando o rack, limpando a mesa. Vou deixar vocês me acompanhando. E, pessoal, uma coisa que eu quero comentar com vocês, que assim, não me leva a mal. E também eu não levei o comentário de vocês a mal, só que aí eu vi um comentário, tipo assim... como se eu quisesse me aparecer, que o Pedro tá gravando comigo e tudo. E assim, por mim, eu já fiquei mal. E também pensei na minha sogra. Eu quero pedir vocês, assim, que não comentem. Eu sei que não foi na maldade, sabe? Comentários assim do tipo, nem a Marcela conseguiu fazer com que o Pedro gravasse. Agora você tá conseguindo, sabe? Porque assim, eu me senti mal lendo esse tipo de comentário. E, gente, são tempos diferentes. E o Pedro, eu sempre, desde que eu conheci a minha sogra, né? Eu sempre acompanhei os vídeos. O Pedro sempre tentou aparecer no canal da mãe dele. Sempre tentou aparecer em vídeos que ela gravava pra família toda. Então, assim, ele tá se soltando aos poucos aqui comigo, pra vocês. E, assim, eu imagino que esse tipo de comentário não foi na maldade. Eu não levei na maldade, mas eu fiquei pensando, assim, na minha sogra, sabe? Nesse tipo de comentário. Porque uma pessoa lá comentou que eu tava querendo me aparecer, que eu tava querendo ser mais que ela, que eu tava com inveja. E não, gente, eu só tô aqui gravando pra vocês. Eu fui inspirada por ela, pela minha cunhada. Então, assim, eu só tô gravando pra vocês do meu jeito mesmo. Eu nunca quero ser melhor do que ninguém, nem imitar ninguém, sabe? É só por gravar mesmo, por diversão. Então, assim, não quer dizer que ele nunca quis gravar com ela. Vocês estão me entendendo, assim? Ele só tá se soltando agora, mas não que eu queira ser melhor que ela, nunca, jamais. Então vamos limpar o... Olha, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a santinha que eu ganhei da minha mãe. Nossa Senhora Aparecida, eu ganhei ela pra poder proteger a nossa casa, tá sempre com a gente. E minha mãe tem essa Nossa Senhora Aparecida desde quando eu sou criança, vocês acreditam nisso? E aí eu tô herdando aqui, né, pra minha casa, pro meu lar, pra continuar nos abençoando. Olha que linda! E aí ela tava ali embaixo do rack, porque quando a gente chegou, eu quis deixar ela ali por enquanto, pra poder limpar o rack e colocar ela bem no centro, pra assim abençoar a gente. Pessoal, me desculpem, eu não sei o que aconteceu, que eu limpei toda a sala, mostrei organizando lá o quarto, né, que tá o guarda-roupa. Deixei aqui na ring light, né, fui gravando pra vocês. E eu não sei o que aconteceu, gente, a filmagem não ficou salva, mas vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Agora eu só tô ali no banheiro, falta só ele e terminar de ajeitar o chão. Mas já deu uma boa limpeza, uma boa... outra aparência, né, aqui pra casa. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha, eu limpei o rack todinho. Coloquei a minha santinha ali no centro, como eu disse pra vocês que eu ia colocar. Aqui, ó, tirei todas as coisas do banheiro pra poder limpar. Deixa eu contar pra vocês. Não sei se vocês se lembram, eu tinha colocado aqui em cima o joguinho desse, né, pra poder pôr as escovas. E ali pra pôr o sabonete líquido. Bigodinho entrou aqui durante, nem sei dizer pra vocês, acho que foi 5 minutos. Derrubou tudo no chão, gente. Quebrou tudo, tudo, tudo. Deixa eu acender a luz. Eu organizei aqui em cima, ó. E aí gravei um vídeo pra vocês, mostrando tudo. Só que eu não sei o que aconteceu, gente. Quando eu fui ver, não tava gravando. Mas, ó, dá pra vocês verem, tá bem arrumadinho. Arrumadinho assim, né? Meio acumulado, mas... tem o lado do Pedro, tem o meu com algumas coisinhas. Passei pra cá de novo a sapateira. E agora, olha o que eu comprei, gente. Olha o tamanho dessa lixeirinha pro banheiro. Na verdade,
A gente tinha comprado ela pra pia, né? Só que a gente tinha aquela azulzinha. E a gente colocou essa no banheiro. Olha o tamaninho, é petitinha. Aí eu vou lavar o banheiro. O quarto, como eu falei com vocês, já tá organizado. Ó, já arrumei a cama, tudo certinho. Já tirei tudo, então agora eu vou só a cama. Tirei a televisão. O ventilador tá de cá. Titi no chão. Aqui tá tudo organizadinho. Vou tirar a caminha deles daqui e vou lavar. Olha, gente, o pano de prato que a minha mãe me deu ontem, junto com o fogão, que coisa mais fofinha. Ele é um vestidinho, ó. Quando abre, tá vendo? Ele é um vestidinho dizendo ela que é pra deixar por cima do fogão. Vou ter que fazer mais um furinho ali, ó, pra poder deixar por cima do fogão. Aqui tá minha plantinha, que eu tenho até que dar uma olhadinha. E aqui fora, eu ainda tenho a mesa pra organizar. É isso, gente. Eu vou fazer conforme eu dou conta, conforme o meu corpo aguenta, que eu ainda tô meio molenga, sabe? E eu tô fazendo aos poucos. Finalizei por aqui, assim, finalizei o que deu pra fazer hoje, né? Nossa, o cabelo tá uma bagunça, porque eu mexi muito, sacudi, né? Então, como eu disse pra vocês, ele tá se acostumando a voltar pro cacheado, aí ele fica assim, essa bagunça. Vou mostrar pra vocês como que ficou por aqui, eu ainda não finalizei 100%, mas é o que deu pra fazer hoje, é o que o meu corpo aguentou, e eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa casa por aqui. Lembrando que eu ainda vou finalizar lá fora, mas esse é assunto para um outro vídeo, eu mostro para vocês em um outro. Olha, pessoal, coloquei um tapetinho. Hoje a nossa casa vai estar toda assim, ó, no tapetinho branco. Aqui o rack, como eu mostrei para vocês, tá limpinho. A nossa mesa, falta pôr as cadeiras aqui dentro. O chão tá brilhando. Já tá aproveitando, né, Kati? O chão fresquinho. Billy, volta para trás. Já quer sujar meu banheiro? Ó, limpei o quarto aqui, tá tudo bem organizadinho, limpinho. Isso eu já tinha mostrado pra vocês, né, que eu tinha organizado. Aí eu só puxei o tapete, dei uma sacudida, limpei. O banheiro tá todo limpinho também, brilhando. É porque assim, ó, tá vendo? Não é pra vocês verem, é a mancha. Só que eu tô passando aos poucos os produtos. Não tô passando muito, porque como vocês sabem eu tenho alergia aqui boa, né? Então eu tô indo assim, colocando de pouco em pouco pra não ter risco de me intoxicar. Coloquei o papel higiênico, lavei o cestinho, a pia, consegui tirar bastante da cola dela. Gente, o que vocês sujam pra tirar cola de pia, sabe? É tipo uma cola silicone, e eu não tô conseguindo tirar 100%, sempre sobra um pouquinho. Vou voltar essas coisas aqui pro lugar. O quarto, como eu falei com vocês, tá organizadinho. Titi já tá lá no cantinho dele. Castiel! Castiel! Titi! Tá vendo, gente? Ele não acorda, ó. Aqui, a mesa, né? Que eu falei com vocês que eu vou botar a cadeira. O fogão tá aqui por enquanto. O Pedro chegou, ele vai me ajudar a pôr ele lá no lugar do armário. A cozinha ficou assim, tudo arrumadinho. Ó. O que vai ficar faltando arrumar, pessoal? Vai ficar faltando arrumar lá no fundo, como eu mostrei pra vocês, que ainda tá bem sujo, eu vou organizar. Mas fica assunto pra um outro vídeo, porque senão eu vou prender vocês aqui há quase mais de 1 hora, pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu já tô grata, eu tô feliz por ter conseguido ter feito tudo isso hoje. Se você assistiu até aqui no final, muito obrigada por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Foi muito especial estar gravando, né, aqui novamente pra vocês, me esforçando. Quero agradecer o carinho de todo mundo. Muito obrigada pela sua visualização aqui no meu vídeo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!